E Olhos nos Livros, portanto, Eyes on Books, em português, um projeto do PBBI, do Portuguese Beyond Borders Institute, da Universidade Estadual da Califórnia em Fresno. Esta é a nossa última sessão antes de um intervalo para dar-vos o espaço para as leituras ao longo deste mês de julho e agosto, e voltaremos com a nossa sessão habitual de vos dar uma sugestão todas as semanas a partir do fim de agosto e, obviamente, com a nossa próxima sessão ao vivo perto do fim de setembro. Um abraço para todos, desde já. Muito obrigado à Manuela, ao José Luís, ao João Martins, que é o padrinho deste bebê, por estarem aqui comigo e mais uma vez para falarmos dos livros que apresentamos para a vossa leitura durante as últimas 4, e melhor dito 5, porque tivemos uma semana de intervalo a semana passada. O caro amigo e colega professor José Luís da Silva, apesar de estar reformado, estava ensinando português a cerca de 60 crianças, crianças como quem diz, são adolescentes e jovens, portanto, num campo de férias da Luso American Education Foundation, que é das melhores coisas que a Luso América faz e que nós também aqui na Califórnia. Portanto, vamos começar, como sempre, com a Manuela e a sua sugestão. Partiremos depois para o José Luís, para o João e depois para mim, esta primeira parte, uma apreciação do trabalho em destaque, e depois a segunda parte será a leitura de um excerto. Eu escolhi, boa tarde a todos, para mim é boa tarde, eu escolhi este livro da Fátima Tosta, Porto Pim do Meu Encanto, peço desculpa, que teve uma segunda edição, não é? Mais tarde, uns anos depois. E porquê? Eu conheci pessoalmente a Fátima, que era professora do ensino primário aqui em Toronto, ensinou durante muitos anos português, desculpa, inglês como segunda língua a centenas de estudantes. Ela fez um bacharelato em Sociologia na Universidade de Toronto e depois fez um mestrado em Psicologia, mas o que ela gostava mesmo era de dar aulas e foi uma professora bem popular, não é? Toda a gente conhecia a Fátima. Ela ensinou na Escola do Senhor Santo Cristo, que era no seio da comunidade portuguesa, e ela gostava muito de escrever. Começou por publicar poesia. Depois, alguns dos seus poemas foram usados e musicados, o que também tornou assim bastante conhecido entre os jovens, adolescentes. E depois publicou crónicas, em prosa, não é? Pequenas biografias, contos e ensaios. E o seu último livro foi chamado Açorianos da Diáspora, publicado em 2011. Por coincidências que nós não sabemos explicar, quando publicámos no Facebook uma pequena biografia e apreciação, não é, do livro da Fátima, nessa semana fazia anos que ela tinha falecido. Por coincidência incrível, amanhã a Fátima faria 82 anos. Então eu acho que uma maneira de nós não nos esquecermos das pessoas é falarmos delas, não é? E dá-me muito gosto que hoje possamos aqui lembrar quem foi a Fátima e o que é que ela escreveu, contribuindo de uma maneira bastante fácil, não é? Para se compreender melhor, no caso dela, a Ilha do Faial. E esta ponte, não é, que se faz com a escrita. Eu escrevi, e não vou repetir, não é? Mas eu escrevi que pessoas como a Fátima, açorianos, que escrevem, para pessoas como eu, que sou do continente e que não conhecia a situação, o modo de pensar, sei lá, as experiências que se vivem, necessariamente diferentes, não é, das minhas, que sou alentejana. A Fátima, com a sua capacidade de escrita, ajudou-me imenso a compreender os Açores. Os factos que ela relacionava, as histórias, ensinaram-me a conhecer as realidades que são muito próprias dos açorianos, não é? Nomeadamente a vida dos baleeiros, todas as dificuldades porque passaram
os pescadores, não só baleeiros, mas os pescadores, porque o pai dela também tinha essa vida do mar, e eu penso que a leitura, e convidei a Fátima várias vezes para ir às minhas aulas de português para estrangeiros, e era muito interessante ver a receptividade com que os alunos aceitavam a leitura destas histórias. São histórias bem autênticas, de pessoas que ela conheceu, pessoas da sua família, seus vizinhos, e que depois eu, na outra parte, lerei uma, e que nos dão sempre um exemplo de uma vivência que, no caso dos Açores, tem de facto características muito peculiares. Portanto, eu acho que ler os livros da Fátima Toste, que ela deixou, e assim como os poemas, nos dão esta possibilidade de, na voz de uma pessoa de uma ilha, não é? Da Ilha do Faial, termos uma visão muito mais autêntica do que aquela que pode ser ficcionalizada, etc., mas vinda de uma pessoa de lá tem outro sabor. Portanto, fica aqui o convite para conhecerem o livro Porto Pim do Meu Encanto, que, como disse, teve uma segunda edição. São histórias, às vezes de uma página ou duas, que se leem com muita, com rapidez e com muito agrado, com muito boa disposição. Obrigado, Manuela. Eu tive também o privilégio de conhecer a Fátima através da Manuela e da Aida e de outras pessoas, através dos célebres encontros de professores, e tenho muitas gratas recordações dela. Era uma mulher que, sobretudo, como disseste muito bem, amava a sua terra e sabia explicá-la muito bem para quem era. Mas nós temos muito relacionamento com os alentejanos, obviamente, os açorianos e os alentejanos. Há muito em comum, há muito em Encontrei comum. muitas coisas, até na comida, os sabores da minha avó, encontrei-os nos Açores. É verdade. De Manuela passamos para o José Luís, que faz uma ponte muito interessante, porque vamos, portanto, falar de um autor da Ir ao Lado, digamos assim, do Faial. Ir ao Lado do Faial. Bom dia, boa tarde a todos, boa noite. Olha, já que falaram em alentejanos, também algarvios. Nós temos muito relacionamento, especialmente de São Miguel, Santa Maria, com algarvios e alentejanos. É bom lembrar isso porque nós temos raízes profundas. Olha, eu vou apresentar hoje este livro de Manuel Ferreira Duarte, que se chama A Banda Nova e Outras Histórias, que foi publicado em 1991 pelas edições Salamandra, e com o prefácio de Natália Correia, que, como todos sabemos, faria agora 100 anos do seu nascimento. Eu não vou resistir a ler o último parágrafo do prefácio dela, que acho delicioso. E é assim, é pequeno. Quanto a rotular, citando a Natália, quanto a rotular ou não de espécies literárias da açorianidade, estes contos é ao gosto do freguês. Mas se ele for da régia continental dos postulados e ordenações estéticas, recomendo-lhe que se informe melhor de motivações demarcantes, como aquela que na memória da gente do Pico mantém vivo o ressentimento de, no ano da fome, a farinha ter chegado da América, porque de Lisboa só vinham editais. Fim de citação. Olha, a Manuel Ferreira Duarte nasceu na Ilha do Pico em 1936 e faleceu em Santa Clara, Califórnia, onde residia em 2002. Foi autor de A Banda Nova e Outras Histórias, um livro de ficção que inclui uma novela, A Banda Nova, e 4 contos, O Salto, O Amigo do Povo, Baleia Baleia e A Garrafa. E o livro contém ilustrações do autor. Além desse livro, Manuel Ferreira Duarte escreveu também uma crónica de viagem. Viagem ao contrário, crónica da travessia do veleiro Gaivota, da Baía de São Francisco às Ilhas dos Açores, publicada em 1995 pela Bridge Publications da Califórnia, descrevendo a realização do sonho de navegar num pequeno barco veleiro desde a Califórnia, passando pelo canal do Panamá, continuando até chegar à sua terra natal, o Pico. Muito se pode dizer sobre este homem aventureiro, inteligente, culto, leal, mas deixemos que ele nos diga quem é, utilizando a nota biográfica, muito sintética, que ele escreveu em 1991. E ele então escreveu assim, eu cito:
Manuel Ferreira Duarte, há 45 anos, nessa altura, foi levado para a casa do seu avô materno para lá nascer, na Madalena, no Pico. Emigrou em tenra idade para o Faial, primária e quinto ano na Horta, uma passagem pelo Funchal e o sexto ano. Breve experiência no funcionalismo público. No Faial, chumba a admissão à Escola Náutica em Lisboa e vem a tropa, artilheiro, cabo miliciano. Cabos submarinos no Faial. 1963, transferidos para o Coração. Passa a Venezuela, San Juan, Ilhas Virgens, Porto Rico. 8 anos depois, 1971, Califórnia, Vale de São Joaquim, Torlock, tira o papo a milhões de galinhas. Santa Clara, 2 filhas lindas, São Francisco, São José, a comunidade portuguesa. Sempre a comunidade portuguesa. 2 anos de colégio, jornalismo de diáspora, falhança espetacular nos negócios, limpa retretes com dignidade. Marinheiro do iate Gaivota na histórica travessia de São Francisco aos Açores, realizada no verão de 1991. Em A Banda Nova e outras histórias, fim de citação, claro, em A Banda Nova e outras histórias sobressaem 2 textos, a meu ver, O Salto e A Banda Nova. O Salto, segundo confidenciou um amigo do autor, seria o primeiro capítulo de um romance que nunca foi terminado. Esse texto é o mais trabalhado do livro, o mais rico estilisticamente. Nele, o protagonista, Cláudio, deixa para trás a namorada, Rosália, e família, e dá o salto num baleeiro americano pela calada da noite, sem que os pais saibam. O autor dá-nos um retrato emocional muito bem conseguido da angústia e esperança de um jovem que parte da sua terra numa aventura arriscada, quase mítica. No tal magnífico prefácio do livro de Natália Correia, ela afirma, e cito, Natália Correia, leia-se o conto deste livro, O Salto. No concreto do penoso soltar-se das raízes, por obra mancomunada dos espectros da clausura e do parco comer arrancado às pedras negras da ilha, do imaginário americano das dólares e do proxenetismo dos engajadores que pela calada de noite, sem lua, põem os aliciados a bordo, o salto entranhou-se na história da gente das ilhas, mas também fatalidade insular de trespassar o mistério do mar. A Banda Nova, agora fim de citação, agora a Banda Nova é uma deliciosa novela que retrata magistralmente a comunidade portuguesa, maioritariamente açoriana, na Califórnia, baseando-se na formação de uma nova filarmónica na comunidade lusa de São José, onde existem 3 filarmónicas. Manuel Ferreira Duarte, com o seu humor incisivo, grande capacidade de análise e de síntese, oferece um daqueles textos que é quase impossível parar de ler e que é apetecível a qualquer grupo etário. Eu tive a experiência de escolher este livro para os meus alunos de bacharelato internacional, de português, de literatura, e eles adoraram o livro. Claro, falava-lhes da sua comunidade também. No seu prefácio, Natália Correia escreveu, e cito, pois bem haja este Manuel Duarte que me obriga a fazer contrição, introduzindo-me com a sua novela A Banda Nova, num universo que na sua policromia descritiva nos dá conta dos sentimentos comoventes, ingenuidades e sonhos de gentes que lá na Califórnia clamam por entre os carafunchar pelas dólares que o homem que não sonha é igual a um pé de couve. Isso diz o João, que só pensa em meter-se a fundar uma banda, que é uma forma de se chegarem aos que na ilha lhe eram mais próximos. Gente que só quer é pôr dinheiro no banco e não pensa em ilustrar-se nas letras da sua terra natal, verbera uma das matriarcas do exílio. Mas por mais que os atrativos materialistas da América lhes absorvam os hábitos, pondo-os a falar uma mescla que já pede glossário, como se vê neste livro, a saudade da mãe ilha atormenta-os. E lá vão mitigando em ritos como o das sopas do divino, que mantém acesa a chama comunitária da religião popular dos ilhéus. Mas mesmo aqui, a americanização vai mordendo a pureza do ritual, abonecando em misses a rainha que vai coroar e as suas aias. Fim de citação da grande Natália, que quero homenagear aqui. Leia este livro de Manuel Ferreira Duarte, A Banda Nova e outras histórias, e delicias, porque é um livro muito interessante. Obrigado, José Luís. Na realidade, o Manuel costumava-me dizer, em tom de brincadeira,
olha, Dinis, lê o prefácio que vale mais do que o livro, que não é verdade. Mas ele pode-se gabar, podia-se gabar e pode ainda de ter um dos raros autores da diáspora com quem a Natália não tinha o melhor relacionamento, muitas vezes, de ter um belo prefácio de Natália Correia, particularmente nessa parte, José Luís, onde tu dizes e muito bem, quer dizer, o acto de contrição que ela teve que fazer, porque ela não tinha um relacionamento muito bom com a diáspora, por várias razões, mas depois, ao conhecer esse belo livro, fez esse acto de contrição. E isto também diz alguma coisa da própria Natália, que tenha coragem de, portanto, estamos a falar nos anos 90, era já a Natália subejamente conhecida, e fez publicamente um acto de contrição sem problema nenhum. Corajosa era ela sempre. Pois, exatamente. Vamos passar para o João Martins, que tem um livro que temos muito gosto. Aliás, os próximos 2 livros que a gente vai falar são super especiais. Se os outros 2 foram, esses ainda são mais super especiais. João Martins. Olá, boa tarde. O livro que eu vou falar um pouquinho só hoje, é este, da autoria da Manuela. Canadá, olhares e percurso de uma portuguesa curiosa. Curiosa e também corajosa para fazer para escrever e preparar e divulgar este livro de viagens. E a razão por que eu o escolhi é porque quando recebi o livro que a Manuela me enviou, vi a possibilidade da abertura de um campo enorme de viagem que eu não tinha experimentado. Eu tinha viajado por 2, 3, 4 vezes ao Canadá, a Toronto, a Montreal, mas foram assim umas viagens muito curtas, deu para ver um pouquinho, muito, muito pequenino, mas tinha ficado com apetite e este livro ainda me abriu mais o apetite e pela oportunidade de regressar ao fim de uns anos a essas paisagens geográficas, urbanas e humanas que eu tinha já visitado e, volto a repetir, abrir o apetite para viajar ainda mais. Ainda não foi desta vez, ainda não foi este ano, mas espero fazê-lo em próximas oportunidades. E no prefácio escrito pelo comum amigo José Luís Peixoto, penso que quando digo aqui comum, pelo menos de nós os 5, de alguma forma todos temos uma amizade pessoal com José Luís Peixoto, realmente o que ele diz de uma forma poética foi muito importante. Um livro como capacidade de transporte, de viagem, estas páginas que nos levam a visitar as comunidades portuguesas e outras naturalmente, mas muito especificamente as comunidades portuguesas, pela vida que eles próprios deixaram nessas terras, pelas marcas que deixaram, mas ao mesmo tempo marcados por essas terras, o que é normal ao fim de tantos anos. Essas viagens, como todas as viagens, têm sempre a possibilidade de nos fazer felizes. E seja através das palavras, das magníficas fotografias que a Manuela incluiu, as ilustrações que acompanham, nós, se fecharmos os olhos depois de ler, viajamos por mares, montanhas, lagos, museus, arte, jardins, neve, história, e viajamos também pela comunidade que está portuguesa e que vive integrada nessas comunidades. Além do mais, há depois talvez a Manuela ainda poderá especificar melhor, a possibilidade de, ao adquirir este livro, acompanhar o esforço da comunidade
para proteger, criar condições para apoiar os jovens, mas sobretudo as pessoas de idade através do Magellan. Espero ter dado assim uma pitadazinha para abrir o apetite e levar as pessoas que já ouviram falar do Canadá, já conhecem um pouquinho, para conhecerem ainda mais. Obrigado, Manuela, pela escrita deste livro que eu li, assim, bom, como um tiro, e de vez em quando volto lá para ver, para aguçar o apetite para a viagem. Obrigado, João. Eu só fico ciumento porque não tenho ainda o livro, mas eu acredito que um dia destes talvez haja um milagre de Santo António. Parabéns mais uma vez à Manuela. Tenho seguido a apresentação da obra em vários planos e vários locais, e parabéns por mais este trabalho. A Manuela não para, e ainda bem. Portanto, a seguir tenho é a minha vez, não é? Portanto, aqui vai o livro também que conhecem, que é de José Luís da Silva. E obviamente quer eu, quer o João, quer dizer, portanto, para as pessoas, é uma palavra que talvez nem precisava ser dita, mas vou dizê-la, ou seja, para as pessoas que estão a dizer agora estão a autopromover-se a si próprios, não é bem assim. Portanto, na realidade, as 4 pessoas aqui presentes publicam, e temos um ano e tal a falar dos outros. É bom também que se fale daquilo que se é feito por estas pessoas, e portanto a Manuela, o José Luís, e também falar do João, que tem uma obra extensa. E portanto... Tu também tens. Não, mas o João é muito mais extensa e muito mais profunda. Mas eu diria que, portanto, do José Luís, o Cântico do Silêncio, e eu tive o privilégio de escrever o prefácio. Eu convidei-lo, obviamente, mesmo que ele não me convidasse, eu acho que ele tinha impingido, mas ele convidou. Mas não é o prefácio que eu vou ler, é um textinho que eu escrevi precisamente para falar do José Luís outra vez, porque há que falar e falar mais. Mas eu queria começar exatamente com uma citação do professor Inês está sem som. Ops. Também não ouço. Inês. Será que ele não nos ouve? Inês está sem som. A coisa aconteceu. Isso é claro que o título do livro é O Cântico do Silêncio, então não há som. Não, qualquer coisa lhe aconteceu. Pois é. Ele não está a olhar. Ele desapareceu do ecrã, não desapareceu? Sim. Desapareceu do ecrã. Qualquer problema técnico. Não, sem som e sem imagem. Acrescente-se para que conste. What happened to him? Inês. Está a dizer aqui que ele está num quarto de espera. É isso. Espera aí, eu vou-lhe mandar uma mensagem. Acho que é preciso explicar aí. Mandar uma mensagem. O que é que aconteceu? Não está dando nada. A tecnologia falha-nos de vez em quando, meu Deus. Sei que é. Qualquer coisa aconteceu. Mandei-lhe uma mensagem. Olha, apareceu. Está aparecendo. O que é que aconteceu, Dinis?
Estás sem som. E já voltei, não sei exatamente o que aconteceu, eu peço desculpa, particularmente àqueles que nos acompanham, portanto, ao vivo, mas essas coisas acontecem, fiquei a falar sozinho e sem vos ver. Mas cá estamos. Dizia eu que estava a falar sobre o José Luís da Silva, muito rapidamente. Se, como ouvi algures, a obrigação da poesia é limpar a nossa complexa realidade, criando espaços de silêncio, então José Luís da Silva, no seu, agora nosso Cântico do Silêncio, soube dar-nos um espaço onde possamos, parafraseando o Fernando Pessoa, amar as paisagens que não existem. É que a literatura ou a poesia pode não tornar-nos melhores cidadãos, como escreveu algures o crítico literário norte-americano Harold Bloom, e gostava de repetir isso muitas vezes, mas transporta-nos para uma sublimidade única, porque, tal como disse Pablo Picasso, só a arte pode efetivamente varrer o pó que a repetição do cotidiano nos coloca na alma. Se acreditamos que a poesia está mais perto da verdade do que a história, já o disse Platão há muitos, muitos anos atrás, então temos nesta coletânea de José Luís da Silva uma bela síntese da história da imigração dos Açores para a nossa Califórnia. Aqui ao longo deste livro vive-se o universo de um autor que parte da sua terra, de uma terra que cedo a novos mundos se lança, como ele próprio escreveu num poema, por não ter onde medrar. Se é verdade que a poesia é pegar na vida pela garganta, tal escreveu Robert Frost, então o poeta José Luís da Silva soube deve ser, portanto, toda a criação poética. Escrever um número de poemas que refletem no mais complexo e no mais íntimo uma vida interligada com todos os seus mundos, sem nunca desprezar ou arrumar no baú do esquecimento nenhum desses mundos. Soube cantar as flutuações da imigração, enfrentar uma América nem sempre musa da liberdade e refletir sobre a sua peregrinação de professor de língua e cultura portuguesas, a ensinar a quem nem sempre quer aprender a língua dos seus antepassados. Este cântico do silêncio, dizia eu, é indicativo do que Flaubert, que José Luís da Silva conhece e teve a felicidade de ler no original, portanto, algo que muitos de nós não podemos fazer, sendo ele fluente em francês, portanto, e o poeta escreveu uma vez dizendo que sobre a vida e a poesia, ou seja, não há filamento na vida que não tenha sido tocado pela poesia. Há ainda neste livro uma ode ao falar miquelense, um magnífico poema sobre uma das pronúncias mais peculiares no arquipélago dos Açores, mas que é, acima de tudo, uma ovação à tenacidade de um povo, ao amor do poeta pela sua origem, e cito do poema dele, labuta dos sonhos perdidos de uma pátria distante. Fim de citação. Esta ode, que com cada leitura se descobre uma nova nuance, tão rica é ela de metáforas e de simbolismo, é seguida de um pequeno mas extremamente delicioso texto intitulado O Chicharro da América, texto esse que o autor, ironicamente, dá-lhe o subtítulo Conto Corisco Americano. Este breve conto é ilustrativo da famosa citação de um escritor americano que gosto muito, que é o Ralph Waldo Emerson, em que dizia ele, e cito, o povo e não a universidade deve ser a escola do escritor. No conhecidíssimo texto e filme Dead Poets Society, há esta maravilhosa passagem. Não se lê nem se escreve poesia porque é giro fazê-lo. Lemos e escrevemos poesia porque somos membros da humanidade. Aqui os seres humanos estão repletos de paixão. A medicina, o direito, o mundo empresarial, as engenharias são percursos notáveis, necessários para susterem a vida. Mas a poesia, a poesia, o amor, a beleza, isso sim, é para isso que vivemos. Fim de citação. Daí o nosso agradecimento a José Luís da Silva pela generosidade da sua poesia, por nos libertar dos vícios deste pós-modernismo que por vezes nos afoga e por num mundo com tanto barulho por todos os lados,
tanta gente a falar e a escrever sem nada a dizer. Obrigado a ele por nos conferir uma bela coletânea de poemas que nos remetem à beleza do silêncio. Leiam porque vão gostar. E então agora passaremos para as leituras dos pequenos excertos. Perdemos 2 minutos e meio, peço desculpa a todos. Vamos começar com a Manuela. Vou respeitar que eu treinei. Um pouco de veneno é o conto que eu escolhi. O cheiro a doce da mora saía da cozinha e enchia toda a casa. Respirava-se fundo e aquele aroma agradável quase que chegava à alma. Todos os anos, no fim do verão, a tia Albertina fazia uma remessa doce da mora que lhe chegava quase para o ano. Comprava-as a uma velhota do Pico que as trazia com extremoso cuidado num cestinho coberto com folhas de vinha. Eram pretinhas e cheirosas e sabiam a manjar do céu quando polvilhadas com um pouco de açúcar. Vivíamos na mesma casa que era ainda da dos meus avós. A tia Albertina habitava à parte da frente e a cozinha era comum às 2 famílias. Como não tinha filhos e o marido tinha um bom emprego, ela fazia sempre umas sobremesas e umas iguarias que cheiravam tão bem. Era bastante amiga dos sobrinhos, especialmente dos que não moravam lá em casa. Eu, desde novinha, compreendia ou sentia que eu não era das sobrinhas que ela mais gostava. Lembro-me tão bem de quando eu fazia algo que ela não aprovava, tal como mudar o canal do rádio que lhe pertencia, ela dizia-me com os olhos meio revirados: és toda a cara e o jeito daquele teu pai. Os dois, ela e o meu pai, nunca se deram muito bem. Desconheço a razão, mas sei que viveram na mesma casa mais de 20 anos sem se falarem. Por isso, às vezes, eu abusava, pois sabia que de vez em quando podia fazer uma maldade que ela não lhe faria queixa. Talvez por não ter filhos, a tia Albertina não tinha aprendido a arte de compartilhar os seus haveres com os que tinham menos do que ela. Recordo quando chegava uma encomenda da América, ela abria-a fechada no seu quarto e eu, fora da porta, perguntava: tem roupa de criança? Ela respondia num tom de voz meio alterado: tem, mas não é só para ti. Naquele dia fazia ela o seu doce de amora, que nesse ano parecia cheirar ainda melhor do que o dos anos anteriores. Então aproximei-me dela e perguntei-lhe: tia, o que é que está fazendo? Ela respondeu irritada: é veneno para matar formigas. Eu continuei: cheira tão bem. Pois cheira, disse ela, mas mata. Passados uns minutos eu fui à caixa do pão da minha mãe, tirei uma fatia e, chegando-me junto à tia Albertina, disse-lhe num tom de falsete: oh tia, dá-me um bocadinho desse veneno que aqui neste pão, só para eu cheirar. Ainda hoje o meu doce predileto é o da mora. E eu, de facto, escolhi isto porque a casa da Fátima, lá nos arredores de Toronto, em Oakville, era o lugar onde nós íamos comer amoras nesta altura do ano. Ela tinha uma sebe completamente coberta de amoras e nós, as amigas lá vínhamos sempre carregadinhas com um cestinho de amoras. E como eu disse, são textos assim deste género, que têm sempre um pouquinho de humor, uma história de família com que cada um de nós se, de facto, pode relacionar. Belo texto, muito bonito mesmo, com muita ternura. José Luís. Eu vou ler 2 pequeníssimos textos aqui do Manuel Ferreira Duarte. O primeiro é da novela Banda Nova, numa festa comunitária, e vai assim. O pessoal circulava, alguns grupos indiferentes à excitação geral faziam ou falavam de negócios. O André contava mais uma vez como tinha chegado a esta terra com as calças coladas ao cu e agora possuía uma leitaria onde ordenhava mais de 500 vacas. Custa muitas dólares por os filhos do colégio, ia dizendo, todo babado. Pois é, André, são sortes, dizia o Alfredo Armas, que tinha vindo para a América com os papéis do avô, que tinha sido baleeiro naquele tempo das barcas americanas. Vim para aqui para livrar os meus filhos do castelo, da tropa. Não tinha necessidade nenhuma. Nas flores tinha gente a trabalhar para mim e aqui não tive outro trabalho senão nas leitarias. Nunca aprendi a língua. Terminou o seu discurso como que a desculpar-se da sua falta de êxito. Já basta de bullshit. Vamos à minha campa tomar umas bias e petiscar uma coisinha de polvo à moda de São Mateus.
que a minha sogra fez, interrompeu o Alvarino da Terra Chã. A rapaziada nova namorava e as moças não lhe ficavam indiferentes. Trocavam-se números de telefone, a canalha miúda, essa na sua inocência, gozava a liberdade piqueniquiana que a festa lhes proporcionava. Cheios de energia, corriam como diabretes entre os adultos que se moviam de grupo para grupo, saudando vizinhos de outros tempos, num esforço impossível de se pôr a escrita em dia. Para os mais velhos, cuja adaptação aos costumes da nova terra era uma aljubarrota constante, eram aquelas ganas vãs de parar o tempo, era o ressentimento de verem os netos aprenderem em cartilhas alheias, a insegurança de se não saber que surpresas se ocultariam para além da curva da estrada. E do conto O Salto, vou ler o final, que é assim: o rapaz, o Cláudio, vai fazer o salto, vai entrar num barco para vir para a América pela calada da noite, é isso. Se estivesse no pico, estaria em casa agora. Talvez até tivesse falado com a Rosália, namorada dele. A mãe perguntar-lhe-ia como se tinha amanhado, pondo a sopa quente na mesa. O pai quereria saber coisas relacionadas com o trabalho. O irmão escutaria para aprender. A irmã sorridente ajudaria a preparar a ceia. Mas não estava lá. E a esta hora já deviam saber que ele ia dar o salto. Primeiro havia que acabar com aquelas lamúrias. Dava-lhe muita pena deixar o pai sem lhe pedir a bênção, mas não era nenhum ladrão. Ia ter sorte. Quando voltasse, seria o seu amparo na velhice. De outra maneira, ia para o castelo, sabe-se lá por quanto tempo, e se escapasse, trazia era cicatrizes como o pai, ou seria um incapaz a viver de esmola como o tio Chico Maneta. Era assim como a realeza pagava. Lembrou-se da Rosália, namorada, e dos filhos que iam ter. Ela já lhe tinha posto os nomes. Era a Isabel e o Francisco. Havia de o tratar por Frank. Seria filho de Califórnia. Velhamente, o peixe-rei. E o seu desafogo, sempre de alvarozes e com boas notas, e com boas botas. Antes não tinha onde cair morto. Agora, até a irmã do senhor padre lhe dava os bons dias. 10 anos passa-se num instante, sofre-se um pedaço, mas uma pessoa fica com os seus governos, dissera-lhe a Rosália. A incerteza do desconhecido ainda o acorralava, mas se ficasse, as alternativas não eram nada alentadoras. Não havia que olhar para trás, não era nenhum ladrão. Pensou resoluto, virando-se para a trafulha, que atento olhava para o lado do mar, aguardando o sinal combinado que não tardou. Uma luz brilhou momentaneamente na escuridão. O trafulha respondeu com a sua lanterna, e quando trocava os últimos sinais, já se ouvia a ramada. A canoa aproximava-se velozmente. Em poucos segundos chegaria à praia. São eles, prepara-te! O Cláudio estava pronto, e o trafulha gritou, salta! E o Cláudio saltou. Muito bem, muito bonito, obviamente, e faz-nos lembrar aquilo que se vivia nos Açores e em Portugal continental também, obviamente, em outras formas, mas era que mesmo antes de se sair para ir para a América já se era visto como americano, não é? Que é uma coisa interessante. Meu pai dizia isso à gente, olha, sabem que eu vou para a América, já me dão bom dia. E portanto... Era outra coisa ser americano, e brasileiro, e francês, etc. João Martins, a tua leitura. Pois, aqui não há veneno da mora, mas estão convidados lá mais para o fim do ano a vir comer veneno de abóbora, que é a especialidade aqui da casa. Achei extremamente interessante essa imagem. Foi difícil escolher um pequeno texto deste livro imenso, cheio de imagens escritas, seja de imagens descritas, seja de imagens visuais, mas sendo eu um homem da Serra das Montanhas em Portugal,
achei muito interessante quando a Manuela fala nas Montanhas Rochosas. Um tesouro bem guardado neste país conhecido pelas belezas naturais são as Montanhas Rochosas na província de Alberta. Muito antes de imaginar que um dia iria emigrar, fui cativado pela beleza dos parques nacionais do Canadá. Nos anos 60, o National Film Board apresentava nos cinemas em Portugal pequenos documentários de propaganda do país. Lembro-me muito bem de ficar a conhecer as Rockies e as Mounties em filmes a preto e branco legendados em português. Passei, todavia, 20 anos no Canadá sem ter a oportunidade de fazer essa viagem sonhada enquanto jovem. Finalmente, num verão, apanhei um comboio na Union Station em Toronto e desembarquei na vila de Jasper, Alberta, localizada num vale verdejante e cercada de montanhas cujos picos se agigantam perante os nossos olhos. A localidade deixa-nos imediatamente num estado de deslumbramento. É uma viagem longa de 2 dias e 2 noites que nos permite ficar com uma boa perspectiva da dimensão e grandeza do país. A província do Ontário estende-se por florestas e lagos, com paragens nas pequenas estações ferroviárias cheias de histórias dos pioneiros que desbravavam o país. Atravessar a vasta montanha de Manitoba e as suas pradarias fez-me lembrar, embora em dimensões muito maiores, as planícies do meu Alentejo com horizontes a perder de vista. Esta viagem de uma semana a passear pelos parques nacionais impressionou-me de uma tal maneira que jurei a mim mesmo voltar mais vezes e apreciar demoradamente as belezas incomparáveis que me tinham surgido de Alberta à Colômbia Britânica. Como eu disse, quer dizer, a gente perde-se e encontra-se num livro destes com descrições magníficas, com imagens, com fotografias magníficas, com ilustrações também fantásticas. E para terminar, iria ler um pequeno parágrafo da parte final, não escrito pela Manuela, mas para lembrar uma vez mais a intenção deste livro, da Manuela ao escrever este livro. O livro é da autoria do Manuel da Costa, do Magellan Board of Directors. O livro Canadá, Olhares e Percursos de uma Portuguesa Curiosa não servirá apenas como um tributo à Manuela, mas trará também notariedade ao seu trabalho filantrópico ao doar os fundos de venda deste livro para o Magellan Community Charities. O Magellan está atualmente a construir a primeira instituição de cuidados continuados na comunidade portuguesa e irá receber um novo passo no desenvolvimento de uma história que celebra 70 anos. Vamos todos apoiar esta obra e outras iniciativas para que possamos construir um panorama que vá ao encontro das necessidades dos nossos idosos e garanta tradições para as gerações vindouras. No fundo, aquilo que também este livro é, um testemunho numa época para as gerações vindouras e para as atuais, para conhecerem melhor. Parabéns, Manuela, por este livro. É um pequeno contributo para essa obra, que quer dizer, já existe noutras comunidades, como sabemos, mas em Toronto não existe. Um lar de idosos em que se fala português. E é muito triste observar quando vamos a certas instituições em que as pessoas estão ali como figurantes porque ninguém os compreende. Muito triste. Exato. E há outras comunidades, mas não são assim tantas, infelizmente, não é? Não são assim tantas. E vamos então, depois do João, terminar com a escolha de alguns poemas, muito brevemente, apenas mais ou menos 2 ou 3 minutos.
de José Luís da Silva, como eu disse, já mostrei e mostro mais uma vez o livro. Portanto, eu vou começar com a trilogia do Imigrante. Eu gosto muito de poesia, gosto muito de traduzir, de ler, de poesia faz parte da minha vida, e às vezes até penso que sei ler poesia, mas não sei, mas vou ler. A trilogia do Imigrante. O imigrante sorri e com mão trêmula acena para o que deixa atrás de si, e até de si sente pena. Número 1. Da terra-mãe se separa, levando consigo a dor do corte cru que não sara e que o rói num lendo ardor. Número 2. Para em nuvens de incerteza sobre o abismo da sorte, como andorinha indefesa, à procura do seu norte. Número 3. A novos mundos se lança por não ter onde medrar. Cálice cheio de esperança que a terra mel vai tragar, o imigrante sorri e com mão trêmula acena para o que deixa atrás de si e até de si sente pena. E depois passo para, este poema é quase no começo do livro, passo para o fim do livro e depois volto há aqui uma ordem, podem pensar que não há, mas há de facto alguma razão para a minha maluquice. É um poema que eu gosto muito do José Luís e que se chama No Meu Quintal. E porque quem conhece o José Luís, portanto, sabe que este poema é quem ele é. Define a pessoa que nós conhecemos, particularmente quem o conhece bem. No meu quintal. No meu quintal há a paz das águas que choram de alegria, a memória das fontes tépidas do deserto. No meu quintal existe a liberdade dos pássaros que cantam, impávidos, o momento exato e eterno dos deuses. No meu quintal as laranjas rebentam de ouro, descansando na força do seu peso, a prova manifesta da sua serena existência. No meu quintal há verdes de exóticas aventuras, agarrados ao doce ventre da terra, madrasta cálida e bela que os gera sem pudor. No meu quintal há também o grito deste sol pungente, branco lençol de festa, que se estende de ponta a ponta, irmanando a planta, a pedra e a pele. E há aqui uma frase muito bonita que, aliás, eu roubei para o título de um texto que escrevi sobre o José Luís, que é, de facto, da sua serena existência. E quem conhece o José Luís, nós somos amigos há, não sei, 30 e tal anos, e quem conhece sabe que nós somos perfeitamente opostos, quer dizer, eu fervo em água fria e ele tem sempre a sua serenidade, portanto, é sempre sereno, sempre aquela da sua serena existência é de facto quem ele é. Mas também, como dizia Vitorino Mésio, também, olhe que ele, quando descrevia os açorianos, o Vitorino gostava de dizer aos nossos amigos, portanto, da capital, não é, digamos assim, em termos de, como todos nós sabemos, muitas vezes até toda a idiosincrasia portuguesa muitas vezes baseia só no poder em Lisboa, não é? Tudo o resto era paisagem, já se dizia antigamente, como todos vós sabeis, é Lisboa e Porto e o resto era paisagem. E, portanto, ele dizia muitas vezes também, falando dessa serena existência do José Luís, ele dizia cuidado com a ira dos mansos. E, portanto, também cuidado com o José Luís quando ele fica mal disposto, que também já havia essa outra parte, a ira dos mansos. E vou terminar com o cancioneiro pós-açoriano que eu tive a ousadia de traduzir, mas é muito mais bonito, obviamente, no original. E, portanto, são vários poemas e eu vou ler, portanto, os 7 porque são curtos. No alto do monte canto o som da pedra virgem com o meu martelo de prata por 7 feiticeiras fundido, para não escapar ao destino por 7 feiticeiras fundido. O menino garça bate as asas para voar sobre o mar cinzento do sonho que o chama. É o eco distante do tempo no espaço que o chama. Uma ilha a flutuar no doce nevoeiro dos sentidos, desatando o marinheiro ingênuo com cantos de sereia. Não te percas, marinheiro, com cantos de sereia. A noite marcha nos telhados arrastando os pés de chumbo,
a caminho de um encontro com 300 mafaricos. Vai bailar a sapateia com 300 mafaricos. A rosa dos ventos rodou e apontou para o fim do mundo. O pássaro branco partiu e nunca mais voltou. Dizem que seguiu o sol e nunca mais voltou. Há no fundo da lagoa uma viola quebrada, tocando notas oblíquas de uma música já distante. Ouvem-se às vezes murmúrios de uma música já distante. A minha madeira endurece aqui nesta doca seca. Já era tempo de partir. Se o mar viesse ter comigo, cruzaria o horizonte. Se o mar viesse ter comigo. Da obra de, portanto, José Luís Neves Pereira da Silva, nome completo, O Cântico do Silêncio. E, assim... Sim, gostava de dizer, já que falei da Fátima no princípio e amanhã ela faria 82 anos, ainda temos ali 2 minutos, eu gostava de ler um poema deste Porto Pimas, segundo volume, que vem muito a propósito, ok? Chama-se Ave Maria do Mar. Ouvi que alguém me chamava de manhã ainda cedinho, era a maré que acordava e me falava baixinho. E na praia conversando com aquele mar que eu amava, ouvi o meu pai soluçando na onda que rebentava. Vi então com ansiedade que do além ele sentia aquela mesma saudade que minha alma consumia. E nessa pedra sentada nem conseguia pensar, senti que o mar me abraçava e com as ondas fui orar. Misturei o maralhar ao som da minha oração e a Ave Maria do mar acalmou meu coração. Ave Maria, Senhora, velhinha cheia de graça, ajuda-me nesta hora, que esta saudade não passa. E temos muitas saudades tuas, Fátima. Fátima. Parabéns. Happy birthday, Fátima, porque estás sempre connosco. Muito obrigado a todos que nos acompanharam. Leiam estes livros, comprem-nos onde possam comprá-los. Aqueles que já estão esgotados, tirem fotocópias, mas leiam, e alguns que estão esgotados, como os da Fátima, com toda a certeza devem estar. Era bom que todos nós em conjunto fizéssemos esforços para que sejam republicados, mesmo que sejam edições pequenas, mas para conhecimento quer aqui, quer também no outro lado do Atlântico. Muito obrigado, foi mais uma sessão Olhos nos Livros, em nome do Portuguese Beyond Borders Institute, PBB, da Universidade Estadual da Califórnia, em nome, obviamente, dos meus 3 colegas, e agradeço muito a eles por partilharem nesta aventura. Voltaremos no fim de agosto, na última semana de agosto, na terça-feira, se tudo correr bem. Quando as coisas não correm muito bem, é à quarta, mas na terça ou quarta de cada semana teremos a nossa presença, portanto, online, com a sugestão, portanto, através do segmento Olhos nos Livros, nas várias plataformas digitais, e depois, dali um mês, sensivelmente no fim de setembro, aqui estaremos com a primeira edição ao vivo. Obrigado, Manuela, obrigado, João, obrigado, José Luís, obrigado a todos, a continuação de um bom verão e que boas leituras. Um abraço. Até breve. Um abraço para todos.